Olá, tudo bem? Vamos fazer uma conta a respeito dos 1000 anos que Satanás seria solto. Te convido a fazer essa conta junto comigo e ver se tem coerência ou não tem coerência o nosso cálculo a respeito disso. Aí você depois pega um papel, pega uma caneta, uma calculadora e faça a conta. Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Você tem que abrir a sua Bíblia e ler isso daqui. Aí depois, entendendo isso, você vai para o cálculo da conta dos 1000 anos. No texto da Nova Almeida Atualizada NA, Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como areia do mar. 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. E os consumou. Não, consumiu mesmo. Versículo 10. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então eu acabei de ler Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 10. Está dizendo que quando se completasse, mas isso foi falado entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor, e que os primeiros conflitos dessa guerra do dia do Senhor do juízo foi no ano 66, quando o comandante do exército romano, general Tito, começou a guerrear contra os judeus. E no decorrer dos 3 anos e meio, o exército romano ele avançou até o ano de 69. Ali depois da Páscoa do ano de 69, entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, a festa das colheitas, Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Também conhecida como a Cidade Amada. E também estavam lá dentro quase todos os judeus do mundo habitado naquele tempo, naquela época. E aqui está falando, no versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a Cidade Amada. Então, vamos fazer uma conta, um cálculozinho simples. Eu já fiz essa conta, eu peguei 1000, porque aqui está falando, né? No versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Qual é o significado da palavra Satanás no grego e Satã no hebraico? Opositor, acusador, adversário. Adversário, inimigo. Então, quando completasse os 1000 anos, o inimigo, o adversário dos judeus, seria solto. Isso é uma figura, um enigma. Se tratava então de quem? Quem era esse Satanás? Quem era esse adversário aqui? Era o exército romano, comandado pelo general Tito. E no versículo 8 diz que sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos de Gog e Magog. Essa guerra Gog e Magog fala lá em Ezequiel. A fim de reuni-las para a batalha, o número dessas é como a areia do mar.
legiões e mais legiões de soldados romanos. Todas as legiões, todos os pelotões, comandados por um só homem, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anjo do abismo. Isso mesmo, o grande general Tito, filho do 6º imperador Vespasiano. Então, fazendo uma conta bruta, pega uma calculadora, pega 1000, divide-se por 30. 30, número de meses, do dia do mês é 30. 31 lá de vez em quando. 1000 dividido por 30, sabe quanto que vai dar? 33,33. Faz a conta aí. Então, João estava falando no enigma que quando se completasse os 1000 anos, o adversário seria solto, sairia para guerrear. Pegando o ano 33 que Jesus foi pendurado, do ano 33 até o ano 66, quando começaram os primeiros conflitos na Judéia. 33 com 33 dá 66. Em 66, estou sendo prolixo para que você venha memorizar, o adversário foi solto numa figura e começaram os primeiros conflitos na Judéia. Pode conferir aí, dá um Google e você vai ver quando começou a guerra dos judeus. Em 66. 66 começou a guerra. Você consegue entender? Então, fazendo essa conta a grosso modo, os 1000 anos nada mais é do que 1000 dividido por 30. Dá 33,33. Somando-se 33 com 33 dá 66. E o que aconteceu com esse adversário, com esse Satanás que foi solto? No versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Eles marcharam e no ano 69 cercou Jerusalém, conhecida aqui nessa metáfora como o acampamento dos judeus, dos santos, que eles estavam lá dentro. Porque o livro do Apocalipse foi um livro escrito para o juízo das 12 tribos de Israel. E no versículo 10, o diabo que os tinha enganado foi lançado no fogo. Quem era o diabo? O diabo nunca teve chifre, nunca foi demônio, nada. O diabo era o acusador. O acusador dos judeus eram as leis de Moisés. Então, no cerco que Satanás, que o adversário cercou, ali dentro a cidade foi destruída quase que totalmente pelo fogo, o templo foi consumido pelo fogo, e aqui fala, no versículo 10, o diabo que os tinha enganado foi lançado no fogo. As leis de Moisés foram lançadas naquele incêndio. Lago de fogo e enxofre, onde já se encontra uma besta, provavelmente um apontamento para Nero, onde já se encontra a besta, e o falso profeta. Quem era o falso profeta? Provavelmente uma referência ao sumo sacerdote. Que aconteceu isso. Então, esse pequeno vídeo, eu te pedi para que nós fizéssemos a conta dos 1000 anos. Conforme o versículo 7 ao 10, o entendimento mais plausível, o entendimento mais racional é esse. 33, Jesus morreu. Com mais 33, dá 66. Foi quando se completou os 1000 anos, o número simbólico. E quando ocorreu o grande finale do dia do Senhor, que foi na metade do ano 70, quando o templo caiu e a cidade foi destruída quase totalmente. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem para você, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir, tá bom? Um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.